Olá, meus irmãos, paz de Cristo. É sempre bom ter você por aqui. Hoje nós vamos introduzir todo o assunto que nós vamos falar, que é olhar a Escritura com temas, com tudo o que a Escritura está propondo para nós. Mas a primeira coisa que nós devemos ter na nossa mente para introduzir aquilo que nós vamos passar é que a Bíblia é uma grande história. Ela não é uma série de histórias desconexas, como as pessoas costumam fazer. Pega uma história, outra história da Bíblia e começa desconectando essas histórias como se fossem histórias separadas. Na verdade, a Bíblia é uma grande história sobre um único assunto, dividida em várias historinhas e vários temas que sempre apontam para esse assunto maior. A Bíblia, então, é uma grande história. Isso é importante para nós porque toda a nossa vida é moldada por alguma história. Na verdade, todos nós até gostamos de história, de contar história, de ouvir história. Nós contamos as nossas próprias histórias muitas vezes. Desde criança, nós conhecemos muitas historinhas que são contadas para nós. Nós gostamos de filmes, nós gostamos de séries, nós gostamos de uma boa história. E a palavra de Deus é a verdadeira história sobre tudo isso. E essas histórias que nós vamos construindo e concebendo e sendo conduzidos por ela na nossa vida, começam a nos moldar, começam a caminhar conosco. E como é uma história, se nós olharmos as histórias comuns que nós entendemos? Ela tem um início, ela tem um fim. Dentro desse início e desse fim, nós temos uma tensão, nós temos uma tensão que vai causar, que vai nos levar à resolução. Então a forma das histórias hoje é início e fim e no meio delas uma tensão, no meio delas algo importantíssimo, que é o centro da história, que é o X da história, que faz com que a gente então veja todo o desenrolar, que faz com que a gente caminhe para o desenrolar dessa história. Então, a história bíblica também caminha dessa mesma maneira. Mas, basicamente, a humanidade se divide em duas histórias, ou acredita em duas histórias. A primeira é a história bíblica, e a outra é a história moderna, ou a história humanista, a história secular. Ambas seguem a mesma forma de história, início e um fim, uma tensão ou um tema central que está ali, que faz com que a história progrida. A história bíblica, então, tem o seu início na criação de Deus, lá em Gênesis 1. Tem como seu ponto central, ou a sua tensão, o seu tema, a cruz de Cristo, o plano redentor de Deus em Cristo Jesus, que foi chancelado na cruz, na morte de Jesus e sua ressurreição, aquilo que nós conhecemos como o Evangelho. E tem o seu fim, ou o seu final, a sua resolução na nova criação, que é aquilo que nós vemos em Apocalipse, lá quando Deus recria todas as coisas. O significado da história, então, é a vinda do reino, é a confirmação do reino de Deus, que começou na criação e terminará na nova criação, com todos os que são salvos juntos com ele lá. N.T. Wright fala uma frase muito interessante. Ele diz: o ponto principal do cristianismo é que ele oferece uma história que é a história do mundo inteiro, é a verdade pública. Ou seja, N.T. Wright está dizendo que o ponto principal do cristianismo é que ele oferece a verdadeira história sobre o mundo. É totalmente coerente sobre toda a realidade do mundo. Ela começa, a história da Bíblia, a Escritura, ela não é apenas algo que nós vamos ler sobre algo que aconteceu, ou sobre histórias desconexas lá de trás. Na verdade, a história bíblica, a Bíblia como uma grande história, ela fala sobre todo o desenrolar do mundo, da realidade do mundo, desde onde ele surgiu e até onde ele irá com a nova criação, quando Deus restaurar todas as coisas. E o ponto central dessa grande história da humanidade que está escrita ali, revelada pela palavra de Deus, é a cruz de Cristo, é o plano redentor de Deus em Cristo Jesus. Mas, por outro lado,
nós temos a história humanista, ou a história secular, a história humana, né? A história moderna, ou pós-moderna, que muitos dizem. Da mesma forma, ela segue de um início e de um fim, mas agora perceba que não há nenhum tipo de tensão e não há nenhum tipo de tema ou resolução no meio. Por quê? Porque o seu início é com o Big Bang, ou é totalmente naturalista, ou seja, matéria, a grande explosão, o evolucionismo, ou seja, o nada. Então a história humanista, a história moderna começa com o nada, com matéria, e termina o seu fim com muitos querem, ou muitos desejam, com um mundo melhor. Apesar que há várias distinções disso, muitas variações, muitos acreditam que não tem final a história humana, também vai haver a Terra vai acabar, o sistema solar vai acabar, e por aí várias distinções disso tudo, muitas variações, nós não vamos entrar em muitas delas, mas boa parte da ideia humanista é que o homem, ou a razão humana, que é a história que veio do modernismo e está se desenvolvendo, hoje nós estamos no pós-modernismo, é que a ideia de transformar então num mundo melhor, é que o mundo seja melhor, um mundo de igualdade, um mundo de companheirismo, um mundo de fraternidade, por meio da concepção ou da razão humana. Um mundo que os homens conseguirão isso, na verdade, por meio de suas próprias conquistas. Também há muitas variações desse tipo de compreensão. Também não é nosso interesse, pelo menos hoje, entrar nessas variações. Mas a história, então, humanista, ela é toda assim, começa com o nada, com matéria, seres humanos como matéria, sendo evoluídos de outros seres vivos, e termina, talvez, com um possível mundo melhor. Qual o significado da história, então, humanista, o significado da história moderna, o significado da história secular? O progresso pela ciência e pela tecnologia. Porque talvez é a ciência e a tecnologia que vai nos dar esse mundo melhor. Também há variações sobre isso. Muitas pessoas acreditam que é um progresso pelo sistema político, ou um sistema econômico, um sistema moral e por aí vai. Mas tudo se baseia numa história totalmente cíclica, que diz sobre um começo do nada, um começo sem motivos, sem razão, sem nada transcendente, e um fim com valores morais ótimos, ou um fim melhor. Então, nós estamos vivendo nesse tipo de cruzamento entre a história bíblica e a história secular. Mas o que acontece nisso tudo? A história bíblica vê o mundo dentro de alguns pontos, como criação, queda e redenção. Então, olha a realidade, vê a realidade dessa forma, dentro desses aspectos, dentro desse ponto. Nós iremos falar muito mais para frente sobre isso, sobre criação, queda e redenção. É assim que nós baseamos a missão do TFC e também a trilha radical. Mas há esse cruzamento, esse encontro de coisas. Mas qual realmente está de acordo com a realidade? A verdade é que a história humanista ou a história secular, que é a do progresso pela ciência e tecnologia, encontrou alguns furos. O homem que se achava, então, com a razão suficientemente boa para transformar o mundo, para construir um mundo melhor, deu de cara com guerras mundiais, deu de cara com campos de concentração. Então, toda aquela razão que era considerada a mãe do progresso, agora é vista com sofrimento, com mortes de outras pessoas, e aquilo que o homem que era considerado um ser racional, inteligente, agora está fazendo coisas, atrocidades enormes no mundo. Então, essa modernidade da razão, do progresso, começou a desmoronar na pós-modernidade, que é um mundo de incertezas, onde narrativas e histórias podem ser certas ou erradas e não há nenhuma verdade absoluta sobre nada. E o que sobrou do homem dos nossos dias na pós-modernidade é morte. Porque o homem é incerto.
ele não tem nada que possa defini-lo, nada que possa dizer o que ele é. Na verdade, ele tenta fazer isso por si mesmo, mas isso acaba cansando o homem. Acaba cansando. E as tentativas de construir um mundo melhor são cada vez mais frustradas, porque o homem se defronta com ele mesmo e com seus problemas internos. A história bíblica, então, vem para resolver isso. Vem para demonstrar onde está o problema. Vem para demonstrar como deve ser, qual foi o problema disso tudo, por que tudo não é como deve ser e onde tudo encontra a sua solução, onde tudo volta a ser como deve ser, ou volta a ser correto. A história bíblica trabalha dentro desses termos, mas você precisa se analisar e dizer em qual das histórias você está. Alistair McIntyre, ele diz uma coisa muito importante, ele diz, olha, só posso responder à pergunta o que devo fazer se puder responder à pergunta anterior, em que história eu me encontro? Ele está dizendo aqui que você só pode então saber o que você deve fazer e para onde ir e como fazer se você souber em que história você se encontra. Se você se encontra na história humanista ou na história secular, então você não vai saber nunca o que fazer e como fazer, porque você está dentro de um mundo de incertezas, de um mundo onde o nada, um mundo onde não há nenhum valor absoluto ou moral. Então você não sabe o que deve fazer. Agora, quando você está dentro da história bíblica, você sabe para onde ir e o que fazer. Les Newbigin diz outra também, ele diz, olha, a maneira como entendemos a vida humana depende de qual concepção temos da história humana. Qual é a verdadeira história da qual a minha história de vida faz parte? Muitas pessoas pensam, queridos, que a história é sobre elas. Já viu pessoas que, na verdade todos nós somos assim, né? Nós achamos que a história é sobre nós. Mas o que a Bíblia nos mostra é que a nossa história está conectada com uma grande história. Na verdade, a verdadeira história. Então, saber em qual história se está, saber qual é a história que condiz com a realidade, muda tudo a nossa vida. Muda tudo o que nós pensamos, muda toda a nossa concepção sobre a realidade. Muda tudo sobre isso. Então, sobre o que a Bíblia conta? Qual é a história que a Bíblia conta? A Bíblia conta uma história reveladora de redenção. É isso que a Bíblia conta. Não é meu propósito fazer aqui nesse vídeo todos esses temas. Na verdade, nós vamos estudar esses temas daqui para frente, criação, queda e redenção. Mas o que a Bíblia conta é uma história reveladora da redenção de Deus em Cristo Jesus. Aquilo como foi criado, como deve ser, qual é o problema, porque as coisas não são como deveriam ser, e então a solução do erro que está na redenção em Cristo Jesus. Veja o que o C. Jerkin fala nessa frase, como é importante. A Bíblia nos fornece uma narrativa abrangente na qual todas as outras narrativas do mundo estão alinhadas. A Bíblia é a história de Deus. A história do mundo é, antes de tudo, a história da atividade de Deus em criar, sustentar e redimir o mundo para cumprir os seus propósitos para Ele. O que ele está querendo dizer é que a Bíblia nos fornece a verdadeira narrativa onde todas as outras historinhas que nós ouvimos, as histórias que nós vemos, deveriam apontar e, na verdade, tem sua estrutura ali. Todas as narrativas do mundo estão alinhadas na narrativa de Deus. E a Bíblia conta essa história, a história de Deus. Então a história do mundo é, antes de tudo, a história de Deus. A história que Deus deu para o mundo, em criá-lo, em sustentá-lo, em redimi-lo, para que Deus possa cumprir os seus propósitos. É sobre isso que a Bíblia fala. Da mesma forma, Sidney Grey-Dance, ele também nos dá um apoio com aquilo que ele fala. Ele diz, olha, as Escrituras ensinam uma história universal do reino que abrange toda a realidade criada.
passado, presente e futuro. Sua visão da história se estende para trás até o início dos tempos e para o último dia, como nós vimos lá. O início na criação, a sua atenção, o seu ponto central e então o seu fim. A visão bíblica da história se estende desde a primeira criação até a nova criação, abrangendo toda a realidade criada. Isto é, queridos, toda a realidade criada, tudo que nós vemos, tudo que existe está dentro da história de Deus, dentro dessa grande história que é revelada para nós na Escritura. Isso é muito importante. E é importante porque nós podemos, então, ter problemas com isso. Por quê? Porque a gente não está falando apenas que é uma questão de má interpretação da palavra de Deus, queridos. Quando você olha a Bíblia como histórias desconexas, quando você olha a Bíblia como algo marginal e não como algo central para você, então não é apenas uma questão de má interpretação. Na verdade, é uma questão maior e mais profunda. É de qual história está moldando a sua vida. É de qual história está moldando todo o seu caminhar, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa sobre a realidade, sobre o mundo. Então, não é apenas como você interpreta mal, é também como você vive. É para isso que a Escritura existe. Então, toda a vida humana é moldada por alguma história. Se a Bíblia está fragmentada em pequenos pedaços e isso será absorvido em nossa história cultural, então nossas vidas inteiras serão moldadas por nossa história cultural idólatra e não pela história das Escrituras, não pela história de Deus. Então o que vai acontecer? Nós vamos estar em conformidade com esse mundo. Mas como então a palavra de Deus ela se propõe a estar? Como a palavra de Deus então se revela para nós como uma história? Aquilo que nós chamamos de drama da Escritura. É exatamente isso que você está vendo aí na sua tela. O drama da Escritura. Em Atos. O primeiro ato, o ato 1, Deus cria o seu reino. No ato 2, há uma rebelião no reino de Deus. No ato 3, há a promessa de restauração do reino, ou seja, a missão de Israel. No ato 4, nós temos o reino restaurado, a missão de Jesus. No ato 5, nós temos o reino provado e exibido, que é a missão da igreja. E isso se enquadra em duas cenas. A igreja inicia sua missão nas nações e na cena 2, nosso lugar na história, nós como igreja, é a igreja continuando sua missão para todos os povos, para as nações. E o seu último ato, o ato 6, a consumação do reino de Deus. Olha que interessante quando nós vemos a escritura dessa maneira. Como um drama interligado com suas tensões, como uma história profunda sobre quem Deus é. No ato 1 nós temos Deus criando seu reino, ou seja, a criação. Então temos as cenas que acontecem ali da criação. No ato 2 nós temos a rebelião no reino de Deus, ou seja, a queda, criação e queda. No ato 3 então Deus começa a ter a promessa, a dar a promessa de restauração, a promessa de redenção. Isso começa em Abraão e vai subsequente na história de Israel. No ato 4, nós temos o ponto central e chave, que é a vinda, a encarnação de Jesus para restaurar o reino, Jesus e a sua missão. No ato 5, então, que é aí quando Jesus deixa a sua igreja, coloca o seu espírito na sua igreja e deixa a sua igreja, que é de atos da sua igreja, que nós estamos vivendo também nesse período, é com o reino sendo provado e exibido ao mundo, que é a missão da igreja, até chegar no último ato, no fim da história, que é a consumação do reino de Deus, quando o reino de Deus estará completamente entre nós. Então, a Bíblia vista dentro dessa história, a Bíblia vista dessa forma, nos dá a concepção de que ela fala sobre Deus e sobre o seu reino, e sobre os seus propósitos ao mundo, sobre os seus propósitos do reino. É muito interessante nós olharmos dessa forma e sermos moldados por esse tipo de leitura da palavra de Deus também. Todas as histórias da Bíblia, todos os textos da Bíblia estão conectados nessa grande história. Então, dessa forma, a história bíblica revela o propósito de Deus. E não só revela o propósito de Deus, como nos convida para
participar do propósito de Deus. Resumindo, então, nós temos a história bíblica, que é uma história, ela desdobra-se progressivamente, ela vai progressivamente se revelando. Lá, desde o Antigo Testamento, ela vai no sentido de progressão da revelação, ela vai progredindo para ser revelada e chegar até o ápice, que é a cruz de Cristo. Ela vai progredindo dessa maneira e ela é rica, diversificada, texturizada, contém vários temas, contém várias histórias ali dentro que apontam para essa grande história. Bem, você pode pensar então, mas tá, como cada uma dessas coisas que estão na Bíblia, como cada uma daquelas histórias, como cada um daqueles gêneros literários se enquadra ou se encaixa no todo? Tem uma história que eu gosto muito, não sei se você conhece, que é dos sábios cegos e do elefante. Eles chegaram diante de um elefante e cada um começou a tocar em partes diferentes do elefante. Um sábio cego toca na pata e então diz que o elefante se parece como um tronco de uma árvore firme, forte. Mas outro cego está tocando na tromba do elefante e está dizendo, não, mas não é isso que o elefante se parece. O elefante se parece com uma cobra. Mas outro cego, ouvindo aquilo, que estava tocando no chifre do elefante, disse que na verdade o elefante se parece com uma faca ou uma espada aguda. Outro cego disse que não era nada a ver com isso, que estava tocando nas suas orelhas, diz que na verdade o elefante parece um leque para abanar. O outro cego que estava tocando no seu rabo, no rabo do elefante, disse que o elefante então parece uma corda, que não tem nada a ver com aquilo que eles estavam falando. Mas o que esses cegos estão fazendo, queridos? Eles estão tocando em partes diferentes, cegos, tocando em partes diferentes, tirando conclusões sobre o todo. A má interpretação bíblica, o olhar para a Bíblia de maneira errada, é dessa forma. Quando nós começamos a tocar em partes diferentes da Escritura, mas tirar conclusões sobre o todo de acordo com aquela parte diferente, sem entender que aquela parte, que aquele contexto, que aquele gênero está apontando profundamente para uma realidade maior, para o todo da história, que são os propósitos de Deus e o seu reino, a redenção de Deus em Cristo Jesus. Dessa maneira que nós devemos olhar a Bíblia e olhar também as suas partes diferentes, como histórias reais, como histórias verdadeiras que aconteceram, histórias reais que estão ali para nós, que também têm princípios para nós, que nos ensinam sobre muitas coisas, mas que profundamente estão interligadas e ligadas ao propósito do reino de Deus, da história de Deus. É assim que nós vemos. Então, queridos, há uma maneira de olhar a Escritura, de olhar a Palavra de Deus. É vê-la sob o prisma da história de Deus. Não só olhar a Palavra de Deus, mas deixar com que a Palavra de Deus seja aquilo que defina, seja o nosso óculos para olhar toda a realidade e a história do mundo. Nós temos respostas para aquilo que acontece na realidade à nossa volta quando nós temos a Palavra de Deus, a verdade de Deus como nosso óculos para olhar a realidade. Porque a história de Deus é a história do mundo. É o que Deus está fazendo no mundo e como Deus está solucionando os problemas na cruz de Cristo e então chegando à sua resolução no fim da história, na consumação de todas as coisas. O chamado de Deus é que nós olhemos a palavra de Deus dessa maneira. A partir de agora, nós iremos ver em outras aulas como olhar cada ato desse, cada cena, cada parte apontando para isso. Criação, queda e redenção. Mas é importante que você entenda nessa introdução que a palavra de Deus é vista dessa maneira, como uma grande história, com um grande tema, com uma grande proposição. E tudo ali está apontando para isso. Deixe a sua vida ser moldada pela palavra de Deus. Deixe a sua vida ser moldada pela a história de Deus. Não deixe com que a história secular, a história do mundo, as histórias do mundo moldem a sua vida, mas que a palavra de Deus molde a sua vida. Deus abençoe você.